Olá, meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe do Med Perícias. Estamos aqui em mais um episódio do Med Podcast, o podcast do Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. Hoje nós vamos falar um assunto importante relacionado à perícia médica previdenciária, que é a revisão da aposentadoria. Revisão que está prevista nas normas legais de aposentadoria por incapacidade permanente e a antiga aposentadoria por invalidez. Eu estou aqui com o João Nicole, professor do Med Perícia, também perito médico federal, que vai conversar comigo, né, sobre esse assunto da revisão da aposentadoria. Tudo bom, João? Tudo bem, Rodrigo. Então, esse assunto é importante porque causa certa polêmica, principalmente quando está em programas de revisão, né, João, de benefícios. Tanto a população como pessoas envolvidas nessas questões previdenciárias às vezes não entendem, né, por que está sendo revista uma aposentadoria, né, se a pessoa já foi aposentada por uma incapacidade permanente, né, até o nome permanente, se ela, em tese, para a pessoa leiga, né, que isso não vai reverter, né, é para a vida toda, porque esse benefício está sendo reavaliado. Então nós vamos hoje abordar isso, que esses benefícios previdenciários têm previsão legal para serem reavaliados de 2 em 2 anos. Vamos conversar sobre as normas legais, né, os dispositivos, as leis, decretos, as instruções normativas que têm relação com essa revisão da aposentadoria e também por que, né, uma aposentadoria por incapacidade temporária ela deve ser revisada, já que essa incapacidade, né, já adiantando para vocês, ela pode deixar de existir mesmo tendo sido avaliada anteriormente como uma incapacidade permanente. No caso, o conceito seria mais de incapacidade de longo prazo, né? Mas não que é permanente para a vida toda. Em alguns casos, lógico, outros casos ela vai ser permanente, não vai reverter. Não é por isso que tem essa previsão legal, nós vamos falar sobre isso. E aí eu já te peço aqui, se você gosta desse conteúdo, deixa aqui o seu like no vídeo. Também se inscreve aqui no canal do Med Perícia para receber notificações dos próximos conteúdos, né? A gente está fazendo semanalmente aqui os episódios do Med Podcast e outros conteúdos também sobre medicina legal e perícia médica. E também compartilha com seus amigos, né, que gostariam que têm interesse nesse assunto de perícia médica previdenciária. E aí vamos começar, João, abordando, né, o conceito lá da incapacidade, da aposentadoria por incapacidade permanente, né, trazendo esse conceito, né, do que é incapacidade permanente e de que ela deve ser revisada. Aí eu já queria que você comentasse, né, a diferença entre doença e incapacidade, né, que também é um que gera uma certa polêmica, né, para as pessoas leigas, e é um assunto essencial para quem é perito, quem pretende ser um perito médico federal no futuro, ou que está iniciando na perícia médica judicial, um assunto importante para você saber diferenciar doença e incapacidade. Inclusive, essa diferença ela é tão importante, Rodrigo, que a reforma da Previdência, né, a emenda constitucional 103 de 2019, ela modifica, retifica isso, né? Então, há uma diferença muito grande entre doença e incapacidade, né? Ter uma doença não significa ser incapaz para o trabalho, né? E um exemplo que eu dou para os alunos é, né, por exemplo, você pode ser portador de uma hipertensão, né, de um diabetes, são doenças ali muito prevalentes, mas isso não quer dizer que você esteja incapaz para o trabalho, né? Por exemplo, eu sou hipertenso, né? Você é hipertenso, mas isso não quer dizer que você, né, seja incapaz para o trabalho. Então tem essa diferença muito grande de doença para incapacidade, né? Quando a gente vai para incapacidade, né, a gente traz conceitos ali como, né, incapacidade parcial ou total para o trabalho, né, temporário ou permanente, e a gente sabe que isso implica ali, né, em algumas situações, né, e um benefício previdenciário, né? Então, o benefício previdenciário ali, ele, como uma aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a antiga aposentadoria, né, por invalidez, vai refletir uma incapacidade total e permanente para o trabalho, né? Então, essas diferenças aí entre doença e incapacidade, né? Isso é importante, né? Porque aí já cria essa diferença de que a pessoa pode ser portadora de uma doença, mas essa doença não incapacitar para o trabalho. Outro conceito importante que está aqui no conceito, né, de aposentadoria por incapacidade, né, que é esse benefício, né, devido ao segurado do INSS, né, que apresenta permanentemente capaz para exercer
qualquer atividade laborativa, inclusive a sua atividade laborativa habitual, né? E essa avaliação ela é feita pela Perícia Médica Federal, realizada no INSS. Então, a expertise da perícia médica, né, nessa avaliação da incapacidade funcional, da incapacidade para o trabalho, demonstrando, né, que aquele segurado está ou não incapaz para o trabalho, se há uma perspectiva de recuperação, né, a curto prazo da sua incapacidade, o benefício concedido é um auxílio por incapacidade temporária. E quando você não tem perspectiva de médio ou longo prazo de recuperação, né, que é uma incapacidade por tempo indeterminado, indefinida, e aí vai ser concedido, né, após esse auxílio por incapacidade temporária, a conversão lá administrativa para aposentadoria por incapacidade permanente, para esse segurado do INSS. No entanto, esse benefício ele é pago apenas enquanto persistir a incapacidade, porque nós sabemos que essa incapacidade ela pode ser revertida por tratamento, por um tratamento que naquela época não existia e que depois surgiu, ou pela própria melhora clínica do periciando. Por exemplo, você pode ter um quadro, uma doença que não tinha um curto prazo, como uma insuficiência renal de um segurado que está realizando hemodiálise, que não tem perspectiva de tratamento, e que daqui a 5 anos ele consiga fazer um transplante, restabeleça sua capacidade funcional para aquela atividade habitual dele, e aquele quadro incapacitante deixou de existir. Então, numa reavaliação de um benefício desse, às vezes, inclusive, até a pedido do próprio segurado, esse benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é cessado, né, pela Perícia Médica Federal, né, pelo INSS. E aí o que a legislação diz é que esse benefício deve ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos. Agora, na realidade hoje, João, esses benefícios são todos reavaliados de 2 anos ou a Previdência Social não consegue realizar essa reavaliação sistemática de 2 anos? Então, Rodrigo, os benefícios previdenciários hoje eles são geridos pelo INSS, né? E a norma previdenciária, ela dispõe ali, né, que esse benefício, né, de aposentadoria por incapacidade permanente, ele deve ser revisado a cada 2 anos, né? Só que a gente sabe que isso não acontece hoje porque faltam servidores, né? Então essa parte técnica, né, da revisão de um benefício ali que envolve, né, a avaliação de incapacidade depende do perito médico federal, né? E a gente sabe que esse número de peritos hoje é insuficiente, né? E aí tem se batido na tecla do concurso. E recentemente o presidente do INSS, né, Stefanuto, ele fala que o INSS vai iniciar um novo pente fino, né, agora em 2024, né, que seriam essas revisões que são feitas a cada 2 anos, né? Então, assim, é bom destacar aqui que o perito ele não nega nada, né? Mas a norma previdenciária exige essa revisão a cada 2 anos, porque a gente sabe que essa relação entre doença e incapacidade é muito dinâmica, né? Você pode estar incapaz hoje, né? E daqui a 2, 3 anos você pode estar, né, só portador da doença ali, mas com a capacidade para o trabalho normalizada ali. Você citou muito bem o exemplo aí do transplante, né? Tem aquele renal crônico ali que às vezes não tem perspectiva do transplante, está na fila, aparece o transplante, faz o transplante e recupera ali a capacidade da função renal, né? Então é uma relação muito dinâmica e a norma, né, impõe ali, né, traz essa revisão. Não era feita porque, né, falta braço, né, para. Mas assim, diante dessa relação dinâmica que existe hoje, né, entre da concessão de benefício previdenciário, o presidente do INSS recentemente falou sobre isso, né, que, né, vai se iniciar essa nova fase das revisões dos pente fino, que nada mais é do que essa revisão que já está estabelecida lá em lei, né? Então são revisões periódicas, né, que estão na lei. Termina sendo programas de revisões, né, planos de revisão, que já era para ter sido feito de maneira administrativa, né, cotidianamente, mas não consegue, né, porque a Previdência Social ainda não consegue fazer isso de maneira sistemática e cria um programa exatamente para revisar quando você passa um certo tempo. E aí essa avaliação é feita lá pela Perícia Médica Federal. E aí nós vamos entrar agora nas normas, né, nas regras, nas leis, nas instruções relacionadas com essa revisão da aposentadoria. Então, a primeira lei que a gente precisa conversar é a Lei 8.213 de 1991, né, que ela dispõe
sobre os planos de benefício da Previdência Social. E lá no artigo 43, ela vai começar lá falando da aposentadoria, né? Ainda com o termo aposentadoria por invalidez, né? Que era o termo anterior a 2019, né? E falando de quando ela começa, né? E a gente vai de item a item aqui. Então, lá no artigo 43, ela já começa lá. Aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvar o dispositivo nos incisos abaixo. Então, o que acontece? A aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela só é concedida para aquele segurado que está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. A norma diz que na primeira avaliação pericial não deve ser concedida já a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Então, inicia-se o primeiro benefício, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, como diz aqui na Lei 8.213. E aí, numa segunda avaliação pericial, né, João? Constatado que aquele quadro é um quadro permanente ou que não há perspectiva, né, de curto prazo, de médio prazo, de restabelecimento da capacidade laborativa, aí a Perícia Médica Federal avalia e dá o parecer favorável para a aposentadoria por incapacidade permanente. Exato. Só uma observação, Rodrigo. Lembrando que essas revisões, né, não são para acessar benefício, né? Você pode ter, por exemplo, né, aquele caso que, né, na revisão o perito ele documenta ali um agravamento da doença, né? E aí esse segurado ele pode fazer jus ali aquela majoração de 25% ali sobre, né, a aposentadoria, que é aquele aumento de 25%, né? Então, essas revisões elas são importantes tanto para a administração pública, né, que eventualmente vai cessar, né, aquele benefício com suspeita de irregularidade, às vezes o trabalhador ali que retomou a capacidade para o trabalho e até está trabalhando em outra função, né? E a gente sabe que é vedado, né, ser aposentado por invalidez, né, exercer atividade laboral, como também, né, ele é benéfico para o segurado, né, porque diante de um agravamento da doença ali, ele pode fazer jus a esse aumento de 25% na aposentadoria, né? Então são revisões importantes, né? Isso que você disse é essencial, que não é revisão para acessar benefício, revisão para constatar quadros que permanecem, né, como incapacitantes, e aí vai manter lá a aposentadoria por incapacidade permanente, detectar os casos onde houve restabelecimento da capacidade para o trabalho, e aí cessando a aposentadoria por incapacidade permanente, e também avaliar os casos de agravamento que entram nas normas lá da majoração de 25% da aposentadoria por incapacidade permanente. Isso é essencial. E aí, quando a gente vai na continuidade da avaliação do artigo, né, ele lá, concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida, né? Então, ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorre mais de 30 dias. E no item B, ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativa, a contar da data de início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. A diferença aqui entre o segurado empregado e os outros tipos de segurado é porque o segurado empregado, os 15 primeiros dias são de obrigação do empregador, né, de pagar ao empregado. E aí, a partir do 16º dia, é o seguro da Previdência Social que vai pagar o segurado. E aí, no inciso 2º, né, durante os primeiros 15 dias de afastamento de atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado, empregado, o salário, né, que foi o que eu já estava adiantando aqui, por isso a diferença entre o item A e B do inciso anterior. O inciso 3º foi revogado em 1995, e aí no inciso 4º, segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicialmente ou administrativamente, observado o dispositivo no artigo 101 desta lei. Ou seja, exatamente falando o que nós estamos conversando aqui. A aposentadoria por invalidez, não é, João? Ou por incapacidade permanente, o nome atual do benefício. O segurado, apesar de estar recebendo a aposentadoria por incapacidade permanente, ele pode ser, e deve, né, pela lei, ser reavaliado de 2 em 2 anos e cessado, né, essas condições que ensejaram a aposentadoria, né,
a incapacidade, mesmo que tenha sido uma decisão judicial ou administrativa, o benefício pode ser cessado caso essas condições não estejam mais presentes, né? Ou seja, o segurado tenha restabelecido sua capacidade para o trabalho. Exato. E aí, assim, tem uma observação importante em relação ao parágrafo 4º aí, da Lei 8213, que, veja, independente se a concessão é administrativa pelo INSS ou se ela é via judicial, né? Porque o benefício, né, a gente sabe que ele pode ser concedido ali, né, tanto via administrativa pelo INSS quanto judicialmente. Independente da via, né, essa revisão ela é necessária, né, e como está na Lei 8213. Excelente. E aí o inciso 5º, né, a pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no inciso 4º deste artigo. Também uma redação modificada, né, na Lei 13.847 de 2019, criando um critério específico para essas pessoas. E isso tudo é avaliado por quem? Pelo perito médico federal, o perito da Previdência Social, que faz esse serviço para o INSS. Por isso, a importância da avaliação pericial do perito médico federal e da sua capacitação para realizar essas avaliações. Quer dizer, um serviço essencial à sociedade, essencial ao INSS e que dá o seu parecer técnico, né? O seu laudo pericial para determinar se essas condições são de incapacidade permanente, né? Fazendo jus o segurado ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, ou se essas condições cessaram. Essa avaliação é prerrogativa exclusiva da Perícia Médica Federal e é o técnico capacitado para realizar essas perícias, né? O médico que está lá como perito médico federal. Seguindo aqui nas normas de revisão da aposentadoria, nós temos também o decreto 3.048 de 1999, né, que aprova o regulamento da Previdência Social e da outras providências. E ele também vem lá falar da incapacidade permanente e determinando lá no artigo 46, o segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do dispositivo no inciso 1º e sob pena de suspensão do benefício. Ou seja, João, o segurado ele tem a liberdade de dizer que não vai para a reavaliação e se ele não for, o que é que acontece? Não pode, né? Veja, quando é determinada a avaliação, se ele não está ali nos critérios de dispensa de avaliação, ele tem que comparecer, né? Ele recebe uma cartinha do INSS lá, convocando ele para uma revisão, para nova perícia, né? E se ele não for, né, ele tem um risco ali de ser suspenso o benefício. Então, o não comparecimento à revisão da aposentadoria por incapacidade permanente pode determinar a pena de suspensão do benefício, né? Independentemente se foi concedido por via judicial ou pela via administrativa do INSS, não é isso? Exatamente. Então, isso também, só o decreto ele vem a reforçar o conceito já da lei anterior, né? E aqui nós temos a Instrução Normativa 128 de 2022. Antes da gente entrar especificamente no artigo relacionado à revisão da aposentadoria, eu queria que João explicasse o que é uma Instrução Normativa, o que é que isso interfere no dia a dia lá do perito médico federal e por que essas instruções ocorrem. Então, Rodrigo, tem um grande autor, né, do direito previdenciário que ele fala que a legislação previdenciária ela muda muito rápido, né? E aí, se você, né, pegar, por exemplo, a Lei 8213, é uma lei de 91, né? E aí vem o decreto, né, 8 anos depois, em 99, que é o decreto 3048, atualizando, né, e regulando ali, né, tudo sobre a aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. E aí, né, de 99 para 2024, né, você percebe que tem, né, um bom tempo, né? Porque praticamente aí 25 anos, né? Então, de 99 para cá, muita coisa mudou. E aí, inclusive a reforma da Previdência que aconteceu em 2019, né? Então, o INSS, ele vai atualizando, né, essas normas, né, que estão na lei ali, na Lei 8213 e no Decreto 3048, através das instituições normativas, né? Então, no passado a gente tinha ali a IN 77, a gente já está na IN 128. Então, sempre que houver necessidade de atualizar ali a legislação previdenciária, né, a prática previdenciária dentro do INSS,
o INSS vai ali e publica uma IN, né, uma instituição normativa que é para orientar os servidores da casa, né? Então, essa IN 128 nada mais é, perceba que é uma IN recente, 2022, ela é uma atualização, né, de tudo que está ali na Lei 8213, no Decreto 3048, né? E aí, isso vai nortear ali a aplicação da lei pelo servidor, né? É o que fala aí, exatamente aí o artigo 330, né, da IN, da IN 128, que já traz, inclusive, ali a periodicidade, né, a revisão do benefício a cada 2 anos, né? Então, nada mais é do que isso aí, uma atualização das leis anteriores ali, né? E essa instrução normativa, ela é só importante para os servidores lá do INSS e da Perícia Médica Federal? Ou isso também pode estar lá entre os assuntos a serem cobrados no concurso da PMF, por exemplo? Não, veja, além da prática previdenciária, né, importante ali para o servidor, né, e para quem utiliza os serviços da Previdência, né, eu diria que é um assunto que com certeza vai estar no concurso da PMF, né? Teve num recente concurso para técnico do Seguro Social e a cartilha ali, né, tem que ser a cartilha do concurseiro, né? Então teve dúvida ali com relação a, aos dispositivos ali, os artigos que tratam da PMF, tem que ir lá para a IN que vai ter né, a atualização ali do que acontece hoje, do que é praticado pela perícia, né, pela Perícia Médica Federal. Excelente, João. Então, essa instrução normativa 128 de 2022, né, ela disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Então, lá no artigo 330, que é relacionado a essa questão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz lá, né, a Perícia Médica Federal deverá rever o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, a cada 2 anos, contados da data do início, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho. E aí, reforçando que isso deve ser feito, né, a cada 2 anos. Em geral, não é feito a cada 2 anos, né, apesar das instruções e das normas legais, e vem sendo feito nos últimos anos em programas de revisão de benefícios, né, que são esses programas que verificam todos esses tipos de benefícios que estão sendo concedidos e trazem para um programa de revisão. E aí, seguindo aqui, né, constatada a capacidade para o trabalho, o segurado ou seu requerente legal deverá ser notificado e o benefício cessado, independentemente da existência de interdição judicial. Então, houve restabelecimento da capacidade para o trabalho, independente de decisões judiciais, inclusive de interdição judicial, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente será cessado. E essa avaliação é feita por quem? Pelo PMF, pelo Perito Médico Federal. Pelo Perito Médico Federal. Então, avaliação, né, exclusiva, prerrogativa exclusiva da Perícia Médica Federal. Por isso a importância, né, de quando a gente fala da capacitação do médico, que é perito médico federal, e também do médico que realiza as perícias judiciais, né, em processos, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, porque precisa dominar essas normas de direito previdenciário para atuar, né, de maneira eficaz e correta e assertiva para emitir um laudo, né, para o juiz tomar a decisão lá sobre esses processos que discutem o direito previdenciário. E aí, dando sequência aqui na instrução, né, aposentadoria por incapacidade permanente, concedida ou restabelecida por decisão judicial, inclusive decorrente de acidente do trabalho, em manutenção, deverá também ser revista a cada 2 anos, na forma e nas condições fixadas no ato em conjunto da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS. Ou seja, também determinando o que a gente já conversou aqui, que mesmo tendo sido uma decisão judicial, certo, por um benefício por incapacidade permanente, que no conceito, né, do leigo é para sempre, mesmo diante de uma decisão judicial, o benefício deve ser reavaliado a cada 2 anos. E agora nós vamos entrar nos casos, né, que dispensam a reavaliação da aposentadoria. Ou seja, mesmo tendo dispositivos legais determinando que a aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, chamada hoje de aposentadoria por incapacidade permanente desde a reforma da Previdência de 2019, é um nome muito mais correto. Mesmo as normas legais determinando que deve ser revisto, nós temos os casos que dispensam
a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente. Nós vamos conversar aqui cada um desses itens. Então, se você está gostando desse conteúdo, já deixa aqui o like no vídeo e se inscreve aqui no canal do MedPerícia no YouTube. Então, quais são esses itens, João, que dispensam a avaliação dos aposentados por incapacidade permanente? Então, parágrafo 3º aí, né, da IN, do artigo 330, a gente vai ter lá no inciso 1º, né, o segurado que tem HIV/AIDS, né, ele está dispensado dessa revisão a cada 2 anos, bienal. Inciso 2º, né, aquele segurado que já completou ali os 60 anos, tá, né, tá com idade acima de 60 anos. Inciso 3º, né, aqueles segurados que após completarem ali 55 anos ou mais de idade, né, tendo decorridos ali 15 anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, né, ou auxílio por incapacidade temporária que a precedeu. Né? Então, são condições que vão dispensar dessa revisão bienal ali que está lá no artigo 330. Certo. Então, 3 casos, né, que a gente pode ter de dispensa. E também tem a norma lá da exceção, né, da dispensa da avaliação, e aí ela não se aplica. Né? Quando tiver havido retorno à atividade laboral remunerada, ou seja, se o próprio segurado voltou a trabalhar, né, mesmo num caso desse. E aí está até claro, né, porque vem esse parágrafo 4º, inciso 1º aí, porque é proibido, né, é vedado você, né, acumular aposentadoria por incapacidade permanente com o trabalho remunerado, né? Então, não pode uma coisa ou outra, né? E aí vem e fala, ó, né, nesse caso aqui, né, o que está lá no parágrafo 3º não vai se aplicar quando tiver havido retorno para o trabalho, né? Também, quando for requerida a assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício do aposentado, ou seja, precisa ter uma reavaliação. Né? E isso também fica claro quando a gente conhece lá o anexo 1 do decreto 3048, né? Aquelas condições, né, que dão direito, né, ao aumento de 25%, né? Então, só um médico, né, só um perito para avaliar, né, se o segurado ele, né, se enquadra naquele rol ali taxativo, né? Então, acho que é isso. Inciso 3º aí, né, quando for necessária a verificação da recuperação da capacidade de trabalho, né, mediante solicitação do aposentado, que se julgar apto, né, ao retorno para o trabalho. Então, é comum também, às vezes, aquele segurado que está aposentado por invalidez, por incapacidade permanente, ele retoma a capacidade para o trabalho, né, e requer ali o retorno para o trabalho, né, suspensão do benefício. Ele também não está dispensado da reavaliação pela perícia. Né? E no inciso 4º aí, quando for preciso, né, subsidiar ali, auxiliar a autoridade judiciária, né, o juiz, na concessão da curatela, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre curatela aí para quem está nos assistindo aí, Rodrigo. Só revisando aqui, né, das 4 dispensas, e também tem essa questão da autoridade judiciária na concessão de curatela. Então, a família, né, pode solicitar uma interdição judicial na Justiça Estadual, em geral, né, de um segurado do INSS ou de outro cidadão, por várias questões, inclusive financeiras, ou porque já não tem mais a capacidade civil para gerir seus bens. Né? Então, diante de uma ação dessa judicial, também vai ser necessária reavaliação da aposentadoria se for determinada pela autoridade judiciária. Então, seria também uma exceção a esse caso, mesmo diante da questão da pessoa com HIV/AIDS ou da pessoa do segurado lá com mais de 60 anos ou de 55 anos de idade, que já tem mais de 15 anos de aposentadoria. Exato. Ou seja, essa reavaliação do PMF vai ser importante aí para auxiliar o juiz a definir se vai, né, conceder a curatela ou não, né? Então, esse item que nós acabamos de comentar, ele fala do que não se aplica à dispensa de avaliação, certo? Mesmo no caso da pessoa com HIV/AIDS, do segurado acima de 60 anos ou do segurado acima de 55 anos que já recebe benefício há mais de 15 anos. Então, é importante saber que todas essas avaliações também são feitas pela Perícia Médica Federal. Por isso que a gente fala tanto aqui da importância social e da importância para o Ministério da Previdência Social do trabalho do perito médico federal. E aí eu reforço aqui a importância da Perícia Médica Federal na avaliação dos benefícios previdenciários, especificamente da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a Perícia Médica Federal, né,
deverá rever o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, a cada 2 anos. Isso quer dizer, uma função exclusiva do perito médico federal. E o benefício concedido ou restabelecido por decisão judicial também segue a mesma regra, ou seja, também deve ser reavaliado a cada 2 anos. Então, mesmo tendo sido um benefício concedido por ordem judicial, tendo sido feita uma perícia médica judicial lá no processo, o INSS tem a prerrogativa de realizar essas revisões a cada 2 anos, e essas revisões são feitas pelos peritos médicos federais, né, que prestam serviço lá para o INSS como servidores do Ministério da Previdência Social. E aí, só reforçando os casos de dispensa que são dispensados da reavaliação os aposentados com HIV/AIDS após completarem 60 anos de idade e após completarem 55 anos de idade ou mais, tendo decorrido 15 anos de aposentadoria ou de auxílio por incapacidade temporária que precedeu a aposentadoria. Então, em resumo, esses são os casos de revisão, os casos que dispensam a revisão, né, da aposentadoria, e a importância que todas essas avaliações são feitas pela perícia médica federal, não é isso, João? Exato, né? Na realidade, a gente traz isso num contexto, né, para relembrar ali os seguidores ali, né, dessa importância dessas operações que existem aí, né, os pente finos, né? Então, sempre vão acontecer, né, independente de governo, porque as revisões estão previstas na lei, né? E aí a gente é um operador da lei, né? A gente está ali reconhecendo direitos, né, e fazendo o que a lei determina, né? Então, por isso a importância da PMF hoje num contexto de Previdência Social e INSS, né? Falando sobre isso, João, a gente vai até gravar um conteúdo aqui, um médio podcast específico sobre revisão de benefícios previdenciários. E eu já vou deixar aqui vocês cientes que o próximo médio podcast a gente vai trazer esse assunto, então você já acompanha aqui. Se gostou desse conteúdo da gente, deixa aqui seu like no YouTube, se inscreve também no canal e eu te aguardo aqui no próximo médio podcast do Médio Perícia sobre os programas de revisão de benefícios previdenciários. Até mais, forte abraço.